É importante falar que os políticos aqui do estado criticaram a ação que terminou lá em depredação das sedes dos três poderes. Outras autoridades nacionais também condenaram o vandalismo na capital. É isso aí, autoridades paranaenses repudiaram atos antidemocráticos em Brasília. As manifestações dos políticos foram publicadas nas redes sociais e também por declarações feitas ao RIC Notícias Opinião. O governador do Paraná reforçou não haver espaço na democracia para depredação do patrimônio público e garantiu, que irá cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes para desocupar os quartéis. Vamos ouvir o que disse o governador Ratinho Júnior. Quando passa do ponto, nós temos que rechaçar esse tipo de atitude. Então, nós lamentamos e a gente espera que a normalidade volte. Tá, e, portanto, a fala do Ratinho Júnior, que comentava então que vai cumprir a determinação do Alexandre de Moraes. O governo do Paraná também reforçou o posicionamento do chefe do Executivo Estadual por meio de uma nota. Abro aspas aqui. O Estado do Paraná repudia os atentados ocorridos nesse domingo em Brasília. Ações dessa natureza são inadmissíveis e atentam contra a democracia e o Estado de Direito. Somos a favor da paz e do respeito. O Paraná se coloca à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar no que for preciso e contribuir para a rápida retomada da ordem e da paz na capital federal. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT Nacional, ressaltou que o que ocorreu em Brasília foi organizado por, segundo ela, bandidos e que tem interesses bem objetivos: garimpo ilegal, grilagem, liberação de armas, milícias e outras coisas. E, segundo a parlamentar, todos desprezam a democracia e as instituições. O ex-presidente Jair Bolsonaro também se posicionou, mas através do Twitter. Ele disse o seguinte: manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como os praticados em 2013 e 2017, fogem à regra, disse Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Inclusive, daqui a pouco a gente atualiza a situação dele lá. O novo líder do PT na Câmara também falou sobre o assunto, na Câmara dos Deputados, no caso, que é o deputado Zeca Dirceu. Ele ressaltou a importância de se punir os envolvidos nesses atos. Primeiro, é um ato terrorista, golpista, antidemocrático e criminoso. Tem que ser caracterizado o que está acontecendo. E não é um ato isolado, não é um fato isolado. É uma sequência que vem ocorrendo ao longo dos últimos meses e estimulada pelo derrotado nas urnas e vários outros líderes aí que precisam ser identificados e responsabilizados. Quem organizou, quem financiou e quem participou. A gente encaminhou uma representação à presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome da bancada, onde a gente faz 5 recomendações que vão um pouco nessa linha. Identificar os ônibus, ter a lista dos passageiros, abrir um inquérito, ouvir os motoristas, descobrir os financiadores, os organizadores. Todo mundo vai ter que ser punido com o máximo rigor da lei. O senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil, se posicionou nas redes sociais. Abro aspas. Protestos têm que ser pacíficos, invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições, fecha aspas. Já o senador em fim de mandato, Álvaro Dias, do Podemos, ressaltou que o radicalismo criminoso afronta a soberania popular e a democracia e que os responsáveis pela barbárie precisam ser exemplarmente punidos. Já o senador Flávio Arnes também repudiou o ocorrido e que o ataque contra a democracia não pode passar impune. Em contato com o RIC Notícias Opinião, Arnes afirmou que assinou o pedido para a instauração de uma CPI para apurar o que considera como graves ataques contra a democracia brasileira. E é isso que nós vamos ouvir a partir de agora na fala do senador Flávio Arnes. Daqui a pouquinho, então, a gente tem o Flávio Arnes aqui falando também sobre essa questão. Também o Eurovício Guimarães lamentou a falta de respeito com os resultados legítimos das urnas. O Ricardo Barros também falou sobre o assunto, escola. Além do Duda Dallagnol, que também falou nas redes sociais. Ele ressaltou que o Brasil é uma democracia que permite manifestações livres e pacíficas, mas que ataques e vandalismo contra as instituições não tem lugar em nosso país. Ele destacou, inclusive, Mark, que a justiça deve ser buscada por canais democráticos
atos com respeito às leis, sem violência e sem depredação. O deputado Enio Verri, do PT, ele reforçou inclusive que os deputados estão se mobilizando para que seja aberta também essa CPI para a organização dos atos antidemocráticos aqui no nosso país. Somo-me aos outros parlamentares que defendem a democracia, que respeitam as diferenças, mas principalmente que respeitam a Constituição brasileira. Vou assinar junto com outros colegas uma CPI contra esses atos terroristas e vamos exigir, tanto do ministro Flávio Dino como de outras autoridades, que, por exemplo, os ônibus não saiam de Brasília e que todos sejam presos e respondam pelos atos violentos que praticaram nesse momento. Os deputados Pedro Lupion, do PP, e Leandre, do PSD, frisaram que as manifestações são legítimas, mas que elas devem ser pacíficas. Eles ainda ressaltaram que não dá para concordar com o vandalismo ou destruição de patrimônio público. Carol D'Artora, deputada federal eleita pelo PT, relembrou a semelhança dos atos ocorridos ontem com a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos em janeiro de 2021. A gente sabe que muito disso que se organizou e que a gente chama de bolsonarismo segue o trumpismo nos Estados Unidos e a gente já sabia que eles invadiram o Capitólio lá, esse seria o próximo passo, de alguma forma a gente já esperava. Essas pessoas se reivindicam defensoras da pátria, defensoras da família, mas se eles fossem de fato defensores da pátria, eles não teriam destruído patrimônio histórico, quebrado obras com mais de 100 anos, que é patrimônio nacional, que é patrimônio de todos os brasileiros. Então, o discurso deles é muito incongruente, é um discurso muito sem sentido. Olha, os deputados Tião Medeiros, do PP, e Luciano Dutti, do PSB, reforçaram que as manifestações são bem-vindas, desde que respeitem os limites do bom senso e do respeito às instituições, e que invasões são sempre condenáveis e que devem ser punidas. Paulo Martins, do PL, deputado federal e que concorreu ao Senado, foi mais um político que condenou a depredação ocorrida em Brasília na tarde deste domingo. Eu lamento pelas cenas que nós vimos neste domingo em Brasília. A invasão de prédios públicos, a invasão da sede dos poderes não é o caminho para que tenhamos respondido às nossas insatisfações. É claro que o brasileiro tem a liberdade de se manifestar, mas dentro daquilo que prevê a Constituição. E a Constituição não prevê esse tipo de ato. Esse caminho é um caminho errado e pode levar, inclusive, a um efeito contrário daquele que se pretende. O caminho é pressionar, sobretudo, o Congresso Nacional para que dê a resposta, especialmente o Senado, que tem sido tão omisso às demandas da sociedade brasileira. Mas certamente uma resposta do Senado não será provocada com a invasão, seja do Senado, da Câmara, do Supremo, do Alvorada ou de qualquer outro prédio ou instituição. O caminho não é esse. O deputado federal eleito Tadeu Venere, do PT, ressaltou que as autoridades devem ficar atentas para que os atos antidemocráticos não ocorram nos estados, e defendeu uma punição rigorosa para os criminosos. É vergonhoso que num período tão difícil da nossa história, com tantos problemas que nós enfrentamos nos últimos anos, nós tenhamos que assistir a estas cenas absurdas e que nos remetem a um perigoso processo de tentativa de golpe de Estado do nosso país. Nós sabemos que isso que está acontecendo em Brasília, com, entre aspas, um número pequeno de manifestantes, pode se reproduzir em todos os estados. O que nós temos que fazer é ter uma reação à altura de todos esses atos que estão sendo praticados por pessoas que não têm nenhuma relação com a democracia, que não aceitam o resultado das urnas e que querem, de fato, colocar o país no caos. Olha, a gente continua aqui falando que os parlamentares federais Aliel Machado, do PV, e Paulo Litro, do PSD, destacaram que a manifestação de ontem foi um atentado à nação e que todo tipo de invasão e depredação é crime. Já Beto Richa destacou que a força da democracia não pode jamais ser substituída pela democracia da força de vândalos. O deputado Luiz Nishimori, do PSD, ressaltou que nada justifica o vandalismo e a depredação e que a democracia e a Constituição são o mais importante de tudo. O deputado Sandro Alex, também do PSD, lamentou a confusão em Brasília. Toda manifestação que vem acompanhada de violência e de depredação perde a sua legitimidade. E este é mais um capítulo triste da história do Brasil. Nós teremos desdobramentos ao longo da semana, graves. Eu já recebi, inclusive, o ato convocatório do Congresso Nacional,
para a sessão extraordinária e votações extraordinárias ao longo desta semana. E nós, na verdade, estamos assistindo o mesmo filme americano. É uma repetição da eleição americana que acabou culminando com a invasão do Capitólio e centenas de pessoas presas. Aliás, até hoje, presas. E o Brasil repete o mesmo fato, um triste fato. Vamos lá então, é importante também registrar aqui que o deputado Toninho Vancher, do PP, e o deputado Nelson Padovani, do União Brasil, se posicionaram nas redes sociais, repudiando os atos de vandalismo e ressaltando que, segundo eles, não se constrói uma democracia com violência. Vamos ouvir agora o que a gente ficou devendo para vocês, os senadores, começar com o senador Oriovisto Guimarães, que também se posicionou sobre esse fato. O governo do Paraná, muito sabiamente, começou a desocupar e a remover esses acampamentos na frente dos quartéis aqui no estado do Paraná. Parabéns ao governador Ratinho. Nós não podemos concordar com nenhum ato que seja contrário ao resultado das eleições. Lá em Brasília, ontem, nós tivemos uma demonstração de barbárie. Invasão do prédio do Congresso, invasão do Supremo Tribunal Federal, invasão do Palácio do Planalto, destruição do patrimônio público. Isso não pode acontecer, isso é pura barbárie. E a barbárie tem que ser combatida dentro da lei. Quando eu digo dentro da lei, eu quero dizer que eu não posso concordar com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que monocraticamente, ele, sozinho, sem ouvir os seus pares do Supremo Tribunal Federal, resolveu afastar o governador do Distrito Federal por 90 dias. Um governador que foi eleito pelo povo. Até onde vai o poder desse Alexandre de Moraes? Daqui a pouco ele vai afastar os senadores, daqui a pouco ele vai afastar o presidente da República, tudo monocraticamente. Isso tem que acabar. E a não aceitação do resultado das eleições e esses protestos que dilapidam o patrimônio brasileiro, que negam a nossa Constituição, também precisam acabar. Olha só, vocês ouviram agora Oriovisto Guimarães, senador da República, e nós vamos também ouvir o outro senador paranaense que gravou para o RIC Notícias Opinião, Flávio Arnes. Ser identificadas, julgadas e punidas, não só elas, mas também agentes públicos, sejam do Distrito Federal ou mesmo federais, que concorreram, que colaboraram para que esses atos acontecessem. Ao mesmo tempo, o esforço tem que estar concentrado na direção da identificação dos financiadores de toda essa balbúrdia que aconteceu, para que eles também sejam julgados e punidos e, na verdade, ressarçam para o povo brasileiro os graves prejuízos materiais que aconteceram para o Brasil. Não só para o governo, o Distrito Federal ou o Congresso, mas para a sociedade brasileira. E esse prejuízo chega a centenas de milhões de reais, que devem ser pagos por quem ajudou a financiar e a sustentar esse movimento, não pela sociedade brasileira. Daí, portanto, vários políticos paranaenses se manifestando, dizendo o que acham sobre o que aconteceu por lá. E é importante dizer que é inadmissível o que aconteceu em Brasília. São cenas lamentáveis que merecem o nosso repúdio. É importante fixar isso na cabeça das pessoas. Não é assim que se faz oposição, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Quem está descontente com a atual situação do país, e não são poucas pessoas, tem que utilizar os meios democráticos disponíveis. A pressão se dá na arena do Congresso Nacional. Não é na Praça Três Poderes, a transformando inclusive em uma praça de guerra. O que tem que ficar bem claro é que existe maneira de se posicionar contrariamente ao governo, a atitudes específicas, ao que quer que seja no sistema democrático, desde que se respeite a regra do jogo, que é fazer a pressão no Congresso Nacional, que é a casa do povo. Não à toa ele está no meio da praça, porque ele é o mais importante. Ele faz a ligação entre os poderes.
De um lado tá o executivo, do outro o judiciário. E no meio tá o Congresso. Ele é o mais importante. Então a pressão se dá lá. É inadmissível as cenas de destruição de obras de arte, de pessoas defecando em cima de documentos públicos e de todo o que a gente viu ontem.